Eita, minha gente! Se existe uma coisa neste mundo que nos faz parar, respirar fundo e sentir aquele arrepio gelado subindo pela espinha, é quando a vida, sem pedir licença, vira de ponta cabeça por causa de um mistério profundo, não é verdade? E o nó na garganta aperta ainda mais quando o assunto é desaparecimento misterioso. Hoje, vou lhes contar uma história que brotou nas terras de Minas Gerais, lá pelo ano de 2009. Uma narrativa que desafia a nossa compreensão da lógica, que mexe com as estruturas da nossa fé e que, por um longo e doloroso período, se apresentou como um quebra-cabeça complexo, com a peça mais importante faltando. Mas peço que fique comigo até o desfecho, porque a resolução deste enigma, que veio através de uma tecnologia que muitos na época consideravam apenas um brinquedo caro, vai te entregar uma lição valiosa e, quem sabe, até te poupar de um problema gigantesco no futuro. Vou te mostrar como, por vezes, a solução mais improvável surge de onde menos se espera, depois de um tempo que a gente já nem contava mais. A recompensa por sua atenção é a clareza, aquela paz que só o entendimento da verdade pode trazer, por mais dolorosa que ela seja. A verdade, por mais que se esconda nas profundezas, sempre encontra um jeito de vir à tona. É uma dor que rasga a alma das pessoas desaparecidas e de suas famílias, um buraco existencial que o tempo teima em não fechar. Mas o que acontece quando, do nada, o impossível se manifesta e um simples aparelho tecnológico se torna o guardião silencioso da verdade? Era 2009, um ano que para muitos pode ter passado num piscar de olhos, mas que para uma família mineira, cravada às margens de um lago sereno em Minas Gerais, marcou o início de um pesadelo que parecia não ter fim. Um jovem no auge de sua vitalidade, cheio de planos, sonhos e com aquela energia contagiante que só a juventude possui, saiu para o que deveria ser mais um dia comum, um dia para se divertir, para celebrar a vida, para se conectar com a natureza exuberante da região. E então, ele simplesmente evaporou, sumiu, desapareceu sem deixar vestígios. Tente imaginar a cena: um lago de águas escuras e vastas, o sol do meio-dia queimando a pele, o som dos pássaros e, de repente, um silêncio avassalador. Um silêncio que não era de paz, mas de angústia pura. Um silêncio que gritava a ausência de alguém. A família, mergulhada num desespero que palavra alguma consegue mensurar, deu início a uma busca frenética. Amigos, vizinhos, conhecidos, a comunidade inteira se mobilizou, movida por um sentimento de solidariedade e urgência. Contudo, era como procurar uma agulha num palheiro submerso, ou pior, uma sombra num dia nublado. Este foi o ponto de partida de um sumiço sem explicação que assombraria a memória daquela região por anos a fio. Aquele tipo de acontecimento que vira o principal assunto na praça da cidade, o cochicho tenso na bodega da esquina e que faz todo mundo se questionar com um temor reverente. Como é possível que uma pessoa suma assim, sem deixar um único rastro, uma pegada, um bilhete de adeus? A vida, em sua crueza, às vezes nos apresenta enigmas para os quais não temos resposta. As primeiras horas, que se arrastam como dias, e os primeiros dias que pesam como anos, são os mais cruéis num caso como este. A esperança, frágil e teimosa, trava uma batalha constante contra o medo que paralisa. A adrenalina da busca se mistura com o cansaço extremo do corpo e da alma. A família do rapaz, gente simples, de coração bom e mãos calejadas pelo trabalho, não mediu esforço. Eles mergulharam nas águas frias do lago, vasculharam a mata fechada que o circundava, percorreram cada centímetro daquelas redondezas com uma determinação alimentada pelo amor e pela angústia. A polícia foi acionada, como manda o protocolo. Mergulhadores profissionais, equipados para o desafio, foram chamados e realizaram a investigação desaparecimento inicial, mas seus esforços retornavam vazios. O lago era vasto, traiçoeiro em suas profundezas e correntes, e os recursos, como quase sempre acontece, eram limitados. Foi então que começaram a surgir as teorias, cada um com sua versão, cada um com seu palpite, tentando preencher o vácuo da incerteza. Teria sido um assassinato motivado por alguma desavença? Teria sido um acidente trágico e silencioso? Teria ele fugido por conta própria, deixando tudo para trás?
Nossa Senhora, a cabeça da gente se transforma num turbilhão de possibilidades, cada uma mais dolorosa que a outra. É em momentos assim que vemos o melhor da comunidade, a união, mas também o pior, a especulação, que pode ser incrivelmente cruel com quem já está sofrendo. A família foi deixada num limbo, um purgatório aqui na terra. Não havia corpo para velar, não havia túmulo para levar flores e chorar. Havia apenas uma cadeira vazia à mesa do jantar, uma fotografia sorridente numa estante e a pergunta que ecoava incessantemente nas paredes da casa e nos corações: onde ele está? Esse é o fardo pesado, a cruz invisível que acompanha as famílias de pessoas desaparecidas, um peso cuja dimensão a maioria de nós, felizmente, nem consegue imaginar. E ali, naquela cidade mineira, não foi diferente. A busca incansável, com o passar das semanas, se transformou numa busca frustrada, e a esperança, antes uma chama viva, foi aos poucos se esvaindo como água entre os dedos. Mas a história, meus caros, não termina aqui, porque o destino é um roteirista cheio de surpresas, não é mesmo? E a gente se pega pensando, com quantas outras histórias de casos reais de desaparecimento nos deparamos todos os dias, sem que elas cheguem a um final. Os meses impiedosos viraram anos. A poeira do tempo, ou melhor, a água turva do lago, assentou sobre o mistério. A família, embora jamais tenha verdadeiramente desistido em seus corações, teve que aprender a dolorosa lição de conviver com aquela ferida que nunca cicatrizava, aquele vazio na alma que só quem passa por algo semelhante sabe o que é. O caso do jovem desaparecido se tornou mais um dos muitos casos não resolvidos que se acumulam em pastas amareladas nas prateleiras das delegacias, nas conversas nostálgicas de bar e, principalmente, nas memórias da comunidade local. O lago, que antes era um cenário de lazer e alegria, passou a carregar uma aura de melancolia, de um segredo guardado em suas profundezas. Inevitavelmente, as lendas começaram a surgir, tecidas pela imaginação popular, para tentar dar sentido ao inexplicável. Alguns diziam que ele havia sido tragado por uma correnteza secreta, um portal subaquático. Outros, mais místicos, sussurravam sobre alguma entidade das águas que o havia escolhido. Sempre existem aquelas histórias de desaparecidos que ganham um contorno sobrenatural, não é? E isso é compreensível. Quando a explicação lógica nos abandona, a mente humana busca no inexplicável algum tipo de conforto, ou talvez, uma forma de materializar o medo. A mãe do rapaz, coitada, vivia um luto suspenso. Cada vez que seu olhar repousava sobre a superfície da água, parecia ver por um instante o reflexo do filho, como se ele estivesse voltando. Era uma dor que não passava, apenas mudava de cor com as estações. Uma dor que vemos espelhada em tantos outros casos reais de desaparecimento pelo nosso Brasil afora, onde as famílias são frequentemente deixadas à própria sorte, sem resposta, sem um desfecho, sem o direito de encerrar um ciclo. E enquanto a vida seguia seu curso, aparentemente normal para o resto do mundo, para aquela família o tempo havia congelado no exato dia em que ele sumiu. Mas a natureza, meu amigo, a natureza tem um jeito peculiar e paciente de nos surpreender, e de trazer à luz aquilo que parecia estar perdido para todo o sempre. E foi assim, num dia em que ninguém mais esperava por nada, que uma peça fundamental daquele quebra-cabeça ressurgiu das profundezas. Pois é, a vida é mesmo uma caixinha de surpresas, e o tempo, um mestre soberano na arte de esconder e, eventualmente, revelar. Muitos anos depois do desaparecimento misterioso daquele jovem, a natureza, de uma forma bastante peculiar e inesperada, começou a mostrar suas cartas. Dizem que foi por conta de uma seca prolongada e severa que fez o nível do lago baixar a um ponto que nem os moradores mais antigos da região se lembravam de ter visto. Outros contam que foi um pescador insistente, com um anzol que se prendeu em algo incomum no fundo. O fato concreto é que, um dia, lá estava ela, uma GoPro, uma pequena câmera de ação, daquelas que a gente usa para registrar momentos de adrenalina, esportes radicais, mergulhos em águas cristalinas, aventuras que merecem ser guardadas. E pare para pensar, quem, em sã consciência, poderia imaginar que um objeto tecnológico
Depois de passar tanto tempo submerso, agredido pela água, pelo lodo e pelo silêncio, ainda teria algo a nos dizer. Mas sim, ela estava ali, sua carcaça oxidada pela ação implacável do tempo e da água. Mas, incrivelmente, parecia intacta em sua essência. A pessoa que a encontrou de início não deu muita importância. Parecia apenas mais um pedaço de lixo eletrônico, ou quem sabe, um brinquedo que alguma criança havia perdido. Mas a curiosidade, essa danada que move o mundo, começou a cutucar. E quando, após uma limpeza superficial, o logo Agile Pro se tornou visível, uma pequena luz de possibilidade se acendeu. Aquilo poderia ter pertencido a alguém. E foi a partir desse simples e improvável achado que a engrenagem enferrujada da investigação desaparecimento recomeçou a girar, depois de anos de um marasmo doloroso. Que coisa, né? Um pedacinho de plástico, vidro e metal, um objeto tão comum em nosso cotidiano, se transformando na única esperança de um final para um dos tantos casos não resolvidos. Mas a grande, a imensa questão que pairava no ar era: o que essa câmera, depois de uma eternidade submersa, teria registrado? A resposta poderia ser tudo, ou poderia ser nada. A emoção, a adrenalina, o medo se misturando com uma esperança frágil e renovada. A família foi notificada do achado, e a expectativa que se instalou na pequena cidade era quase palpável, uma eletricidade no ar. A GoPro, agora tratada como uma relíquia preciosa, foi levada para especialistas em recuperação de dados. E aí, meu amigo, o coração de todos acelerou. Seria realmente possível recuperar as imagens? Depois de tanto tempo, de tanta água, de tanta corrosão, de tanta espera, a tecnologia que por vezes a gente pensa que só serve para nos distrair ou nos isolar, mostrou sua face mais poderosa e redentora. Com um cuidado cirúrgico, utilizando equipamentos específicos e muita perícia, os técnicos conseguiram o que parecia impensável: acessar o conteúdo do cartão de memória. E lá estava. As últimas imagens. Não eram muitas, não havia horas de gravação, mas os poucos minutos eram mais do que suficientes para contar a história completa. O jovem, sorrindo para a lente, mergulhando com vigor nas águas do lago, a alegria genuína e descompromissada de um dia de sol. E então, o que todos temiam, o que nenhuma família quer que aconteça com os seus: um acidente, simples, rápido, brutal e devastador. Não houve violência de terceiros, não houve um mistério sobrenatural. Apenas um trágico acidente, daqueles que pegam a gente de surpresa, num momento de descuido, e levam uma vida num piscar de olhos. Aquela filmagem crua, sem edição, sem filtros, mostrou os últimos e angustiantes segundos da vida do rapaz. O sumiço sem explicação sendo finalmente e inquestionavelmente explicado. E o que era a dor da incerteza, a dor do Has não saber, se transformou na dor do Leo saber, mas uma dor que vinha acompanhada da paz de ter uma resposta definitiva. Para tantas pessoas desaparecidas que nunca retornam, o que resta para sempre é o mistério. Mas para ele, finalmente, havia uma verdade. Aqueles poucos segundos de vídeo tiraram um peso de anos das costas daquela família, que finalmente pôde chorar o seu morto, e não apenas a sua ausência. Essa é a força da tecnologia, minha gente, quando usada para o bem, para a busca da verdade. Mas e aí? O que a gente aprende com tudo isso? A descoberta da GoPro, com aquelas imagens derradeiras e irrefutáveis, trouxe à tona uma mistura complexa e avassaladora de sentimentos. Um imenso alívio, por finalmente ter uma resposta concreta, uma tristeza profunda, pela confirmação definitiva da perda de uma vida jovem, e uma paz silenciosa e estranha, que somente a verdade, por mais dura que seja, é capaz de trazer para as pessoas desaparecidas e seus entes queridos. Aquele desaparecimento misterioso que atormentou a comunidade e dilacerou uma família por tanto tempo, agora tinha um ponto final. Não era a história que a família desejava, obviamente, mas era a história completa, sem pontas soltas, sem espaço para mais especulações. É um testemunho do poder inesperado e muitas vezes subestimado da tecnologia, sim, mas é também uma prova da resiliência do espírito humano. A gente vê tantos casos reais de desaparecimento noticiados por aí,
e na esmagadora maioria das vezes, o final é incerto, um livro com a última página em branco. Mas este caso, mesmo com seu desfecho trágico, trouxe clareza e nos faz refletir. Quantos outros casos não resolvidos poderiam ser desvendados se houvesse um pequeno pedaço de tecnologia, uma câmera esquecida, um celular perdido, gravando o impensável? Ou ainda, quantas histórias de desaparecidos poderiam ter um desfecho diferente se nos importássemos mais em documentar nossos momentos, não por vaidade, mas por segurança? Não se trata de viver filmando cada passo, mas de entender que, às vezes, um simples registro pode ser a chave que destrava um mistério de anos. E nesse caso específico, foi uma GoPro, que depois de ser engolida pelo tempo e pela água, cuspiu a verdade de volta, mostrando a importância vital da persistência na investigação-desaparecimento, mesmo quando todas as esperanças parecem ter se afogado. Mas e agora que sabemos disso tudo, o que fazemos com essa informação? Pois é, minha gente, essa história do jovem em Minas Gerais, do lago que guardou um segredo, da GoPro que se tornou uma testemunha silenciosa e do sumiço sem explicação, que enfim virou explicação, é um baita tapa de realidade na cara da gente. Ela nos lembra de forma contundente que, por mais que a vida pareça ter paralisado para as famílias de pessoas desaparecidas, a verdade, seja cedo ou tarde, sempre arruma um jeito de vir à tona, seja por um milagre tecnológico, por uma persistência incansável da investigação, ou por um mero e inacreditável acaso do destino. E com isso, a gente aprende que a tecnologia, essa mesma que às vezes criticamos tanto por nos afastar uns dos outros, pode ser uma ferramenta de poder incalculável na busca por respostas em casos reais de desaparecimento. Pode trazer um fechamento, um ponto final que, para quem fica na angústia da espera, vale mais do que todo o ouro do mundo. Pense bem, quantos casos não resolvidos que assombram famílias Brasil afora não poderiam ter um final se tivéssemos mais elementos, mais evidências, por mais simples e banais que parecessem no momento? E fica aqui um alerta, meus amigos, uma lição valiosa que essa história nos lega. A vida é um sopro, frágil e imprevisível, e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Esteja sempre atento, com os olhos e os ouvidos abertos, principalmente quando estiver em lugares isolados, na natureza ou com pessoas que você mal conhece. Confie na sua intuição. Se algo parece errado, provavelmente está. Preste atenção aos detalhes. E se vir algo suspeito, se perceber que algo não está certo com você ou com alguém próximo, não hesite um segundo em procurar ajuda, em avisar alguém. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Essa história nos ensina a valorizar a clareza e a buscar incessantemente a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. Agora me diz aí nos comentários, você já conhecia algum desaparecimento misterioso que teve um desfecho tão inusitado como este? O que você achou dessa reviravolta inacreditável? Compartilhe sua opinião. Quero muito saber o que vocês pensam. E agora que você aprendeu com este caso, assista ao próximo vídeo, onde eu explico como a tecnologia moderna, como drones com câmeras termais e o uso de inteligência artificial, está revolucionando as buscas por desaparecidos no Brasil e no mundo.